tá gravando. Então, moçada, só lembrando, tá? Ó, quando que eu tenho uma força de dipolo induzido? Ela é a mais fraca de todas elas. A força de dipolo induzido é quando eu tenho uma molécula apolar, tá? Moléculas apolares, elas vão fazer dipolo induzido, tá? Que no geral são gases devido a essa situação, certo? O dipolo-dipolo, tá? Dipolo-dipolo é quando eu tenho uma molécula polar que não tem ligação de hidrogênio. Quando que vai ter ligação de hidrogênio? Só quando tiver hidrogênio ligado diretamente ao flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Então, esta é a mais forte das três forças que ocorrem com compostos moleculares, tá? Então, esses caras aqui vão ter ponto de ebulição mais alto, bem mais alto em relação ao dipolo-dipolo, que é mais forte. Até coloquei aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um composto. Desculpa. Quando eu tenho, por exemplo, o dipolo induzido, ele vai ser mais fraco, tá? Que o dipolo permanente, que vai ser mais fraco que a ponte de hidrogênio. Então a ponte de hidrogênio é a mais forte das ligações, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas questões, ó. A primeira questão da página, deixa eu confirmar a página aqui com vocês. A primeira questão aqui da página 250, tá? Página 250 da apostila de vocês, a primeira questão aqui. Tranquilo? Então, ele diz assim, ó: considere as seguintes interações moleculares. Ó, eu tenho aqui o metanol, tá? Ele tem hidrogênio ligando diretamente com oxigênio, então esse cara tem ponte de hidrogênio, tá? E a água, que também tem hidrogênio ligado diretamente a oxigênio. Então, essa ligação aqui é uma ligação de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que eu posso chamar isso aqui. Aqui eu tenho uma molécula polar, só dois ligantes diferentes entre si. Ela é uma molécula polar sem ponte de hidrogênio. Então esse cara aqui vai fazer dipolo permanente ou dipolo-dipolo, eu posso chamar isso, tá? Este cara aqui, o CH4, eu tenho quatro ligantes idênticos em volta do carbono. Isso aqui é um metano, tá? Eu tenho quatro ligantes idênticos em volta do metano. Então essa molécula é apolar. Então esse cara faz dipolo induzido, tá? Que pode ser chamado também de Van der Waals, tá? Então olhe bem. Então eu tenho ligação de hidrogênio em um, eu tenho uma ligação dipolar, dipolo-dipolo, né? Dipolar em 2 e força de Van der Waals em 3. Tá? Então ela pode ser chamada de Van der Waals, força de London ou dipolo induzido. Essa 3 aqui. Então, letra E seria a alternativa correta. Certo? Ó, a questão número 2. Ele diz assim, ó: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes ou umectantes, feitos geralmente à base de glicerina ou polietileno glicol. Então ele mostra aqui, pessoal,
a estrutura da glicerina. Observe que a glicerina é um triálcool, tá? É um triálcool com 3 carbonos. E observe que ela tem 3 pontes de hidrogênio. Então isso se liga muito fácil com a umidade do ar. Então por isso que ela melhora a hidratação. É muito comum você ver isso em shampoo, em cremes, tá? A glicerina, porque ela é um umectante. Quer ver outra coisa que tem glicerina no meio? Vocês já observaram que o panetone, aquele negócio fica... ele mofa, mas sempre tá macio. O que dá aquele gostinho diferente no panetone é a glicerina. O panetone tem glicerina misturada no meio da massa dele. Então ele fica sempre macio, o panetone, devido à presença da glicerina lá dentro. Ele liga com a água que está na atmosfera, certo? O etileno glicol, isso aqui é um polímero, tá? É um composto feito em laboratório, tá? É um polímero, isso aqui não é um composto, como que eu posso dizer assim, natural. Esse é um composto natural, esse aqui não, esse aqui é um polímero, o etileno glicol. Esse cara é muito usado naqueles aditivos que colocam em radiadores de automóveis, tá? Pessoal, vai ficar um pouquinho de barulho aí, que o pessoal tá fazendo um furo aqui na parede aqui, tá? Então o pessoal instalando um ar aqui e vai ter um pouquinho de barulho, não esquenta a cabeça aí não, tá? Não tá atrapalhando muito não, né? Tá tranquilo, né? Tudo bem? Ok? Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Ah, então tá bem. Vamos lá então. Ó, então você pode observar que tanto a glicerina quanto o etileno glicol, ele tem pontes de hidrogênio na ponta da cadeia, tá vendo? Então essas pontes de hidrogênio faz esses caras se ligarem à água que está na atmosfera, tá? Então isso aqui dá uma... faz com que ele funcione como hidratante. Aí ele fala assim, a retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, esses OHs aqui que tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, então ponte de hidrogênio isso aqui. Então ele pergunta que tipo de ligação eu tenho. Eu tenho que ligação de hidrogênio. Vocês viram que as questões são bem simplesinhas a respeito disso aqui? Pessoal, isso aparece com força no Enem, viu moçada? Esse negócio aparece com força nos vestibulares, isso aqui, hein? Tá? Ó, olha essa questão. Ele fala assim, ó, o CO2 no estado sólido é o gelo seco. Ele passa diretamente para o estado gasoso, então ele sublima, ele vai direto de sólido para gasoso, tá? Em condições ambientes. Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida. Então, por exemplo, quando o CO2 vai de sólido para gasoso, ele está rompendo as forças de dipolo induzido, porque isso aqui é uma molécula apolar, tá? O CO2 é apolar. Olhe bem, eu tenho duas nuvens eletrônicas, dois ligantes iguais, então essa molécula é apolar. Então esse cara faz interação de Van der Waals. A água, ela é polar e tem ponte de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênio ligado diretamente com um desses 3 elementos, no caso com oxigênio, tá? Então quando a água vai para o estado líquido, ela rompe parte das pontes de hidrogênio. Quando eu fervo ela e ela vai para o estado gasoso, o estado de vapor, eu estou rompendo todas as ligações de hidrogênio, só que ela continua sendo H2O. Então a resposta aqui, o que eu tenho? Interação de Van der Waals, são rompidos pontes de hidrogênio quando ela vai para o estado líquido e ponte de hidrogênio quando ela vai para o estado gasoso.
Aqui rompe parte delas e aqui rompe o restante, certo? Agora, moçada, o módulo 10 ele fala sobre a estrutura a estrutura das substâncias e as propriedades físicas, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então, o que a gente vai precisar de saber aqui? Ó, as substâncias polares, pessoal, elas jamais se misturam com as apolares. Por exemplo, por que o óleo não mistura com a água? O óleo de cozinha não mistura com a água porque a água é polar, o óleo é apolar. Tá? Eles não se misturam. Lembre que substância polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Tá? Por exemplo, se você ficar com a mão suja de graxa, você não consegue lavar com água. Tá? Por que você não consegue lavar com água? A água é polar, a graxa é apolar. Se você passar gasolina na mão, você vai conseguir. Aí no caso, quando você passa gasolina, você consegue tirar a graxa. Por quê? A gasolina é apolar. Se você tiver com a mão cheia de melado de açúcar, por exemplo, você lava com água com muita facilidade, porque o açúcar é polar e a água é polar. O açúcar é cheio de OH em volta. Então ele tem ponto de hidrogênio, ele liga muito fácil com a água, por isso que ele dissolve muito bem. Se você tiver com a mão suja de açúcar, de melado de açúcar, com água você tira bem. Se você passar gasolina, vai incrustar, virar uma nojeira, não sai. Tá? Só para você ver como um apolar não consegue dissolver um polar. Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Quando você, por que o etanol, ele sendo uma substância polar, ele mistura com a gasolina, que é apolar, e com a água, que é polar? Vocês já pararam e pensaram nisso? Por que isso ocorre? O que vocês acham? Por que será que o álcool consegue misturar tanto na gasolina, o etanol no caso, quanto com a água? Ó, deixa eu comentar que vocês vão entender o porquê disso. O álcool, a gasolina, o principal componente da gasolina é um hidrocarboneto com 8 átomos de carbono, é o octano, tá? Ele é o principal componente da gasolina, apesar que a gasolina é uma mistura, principalmente a gasolina brasileira é uma mistura do caramba, ela tem tudo quanto é porcaria no meio, tá? Tanto que ela, você pode ver, por exemplo, que a gasolina que eles usam na Europa, a gasolina que eles usam nos Estados Unidos, a gasolina é da cor do álcool. Ela é transparente, igual água, tá? Por quê? Só tem octano e heptano nela, tá? A gasolina que a gente usa aqui, ela tem até querosene no meio, tá? Então ela vai de 5 até 14 átomos de carbono no meio, tá? A gasolina americana, a gasolina premium, que eles dizem, a gasolina de qualidade, ela tem de 7 a 8 átomos de carbono só. Então, o consumo é menor, essa gasolina polui menos, ela é uma gasolina melhor. A nossa aqui é uma mistura braba. Mas mesmo assim, tem maior quantidade o octano no meio. O etanol, se você observar a fórmula do álcool etílico, o álcool etílico, ele tem este OH, que deixa ele polar, tá? Que é o que faz ele ser polar e ter ponte de hidrogênio. E ele tem essa parte que é muito parecida com esse hidrocarboneto. Ele é orgânico, o álcool, tá? Então, esta parte dele faz com que ele consiga misturar com facilidade no meio da gasolina. Só que tem um detalhe: se você colocar água na gasolina, tá? Você pegar a gasolina, ela tem álcool no meio, ela tem 22% de etanol no meio. Esse etanol misturado no meio da gasolina, isso é para melhorar a octanagem da gasolina, tá?
Ele é usado como antidetonante o álcool. No Brasil eles usam o etanol como antidetonante. A maioria dos outros países da América do Sul, eles usam chumbo. O chumbo é extremamente venenoso para o ser humano. Extremamente venenoso. E esse cara vai ser queimado e liberado em gases extremamente venenosos. Então no Brasil é proibido usar o chumbo, tá? Por lei, nos Estados Unidos também não usam, eles usam metanol misturado no meio da gasolina para melhorar a octanagem. Aqui no Brasil usa o etanol porque é mais barato pra gente o etanol, tá? O etanol que é misturado no meio da gasolina, ele é o etanol sem água. O etanol não é igual ao etanol combustível, tá? O etanol combustível, ele tem 98% de álcool e 4% de água. Que esses 4% de água não é ruim. Isso aumenta a quantidade de gás na expansão do motor. Se você usasse um álcool puro, sem água, tá? Sem esses 4% de álcool, álcool anidro mesmo que mistura na gasolina, esse cara ele gastaria demais se você usasse ele como combustível, tá? O carro ia consumir muito. Então, o, o etanol, desculpa, a gasolina, como ela tem esses 22% de etanol misturado no meio, que é para melhorar a qualidade dela, tá? Quando eu misturo o álcool no meio, eu faço essa cadeia aqui ficar ramificada. Eu faço essa cadeia ficar ramificada. Depois a gente vai estudar petróleo, a gente vai falar disso no final da orgânica, a gente vai falar sobre petróleo, derivados do petróleo. Aí eu vou explicar o que é essa octanagem, por que se mistura no meio. Tá? Que na verdade ele faz essa cadeia ficar mais ramificada. Ele desse jeito, ele não aguenta compressão. Quando o motor é comprimido, comprime ele na cabeça do pistão do motor, ele explode antes da hora, tá? Então, ele vai fazer o motor falhar. Então, essa gasolina seria uma gasolina de má qualidade. Quando eu misturo o álcool no meio, o álcool faz ela ficar mais resistente à compressão. Aí ela explode na hora que a vela dá a faísca. Aí o motor não falha, certo? Então, veja bem, como o álcool, o etanol, ele é polar e tem ponte de hidrogênio, se eu colocar água no meio da gasolina, todo o álcool que estava na gasolina vai passar para a água. Porque ele vai dar preferência para o cara que tem a mesma polaridade que ele. Então, os testes que são feitos, tá? Os testes que são feitos em postos para ver o teor de álcool que tem no meio da gasolina, é feito dessa forma aqui. O cara pega, por exemplo, o, a gasolina, coloca dentro de uma proveta, tá? Coloca dentro de uma proveta, por exemplo, de 100 ml, coloca lá 50 ml de gasolina e completa com água destilada, tá? E coloca um pouquinho de cloreto de sódio, sal de cozinha, para quebrar a tensão superficial ali, quebrar a polaridade. Aí o que acontece? Você dá uma chacoalhada, a gasolina não mistura com a água. A gasolina vai para cima e a água vai ficar embaixo. A nossa gasolina é amarela, dá para você ver, mesmo se for a gasolina transparente, dá para ver a separação dos dois, dá para ver, tá? A gasolina é mais viscosa, dá para ver, e ela não mistura com a água. Todo o álcool passa para a água. Aí o tanto que aumentou o volume da água, você sabe o tanto de álcool que tem no meio. É só fazer uma regrinha de 3, tá? Que você sabe exatamente quantos por cento de álcool que tem no meio, tá? Então esse é o teste que eles fazem. Quem faz isso? O Inmetro faz isso aí. Ele passa nos postos, ele recolhe a gasolina direto da bomba, não avisa o dia que vai, tá? Se pegar, a multa é tão cabeluda que o cara não abre o posto mais. Então os caras geralmente não arriscam a fazer isso. Não arriscam porque é tão braba a multa que o cara leva que se ele vender o terreno com o posto, com tudo, ele não paga. Então os caras geralmente não facilitam com esse tipo de coisa, fazer adulteração em combustível. Isso é mais comum em cidade grande, né? Que os caras conseguem comprar solvente. É mais comum. O cara que tá arrendando o posto, ele não é dono, aí foda-se, né? O cara faz isso. Então compreenderam, pessoal? O porquê que ela consegue misturar nos dois, mas só que ela vai dar preferência para a água, tá? Ela consegue misturar nos dois, só que ela vai dar preferência para a água, tá certo?
por causa dessa situação deles conseguirem, por exemplo, fazer ter uma parte polar e uma parte apolar, tá? Agora, uma observação importante, pessoal, compostos com a mesma interação. Por exemplo, se eu pegar dois caras que tenham, por exemplo, que são apolares. Por exemplo, ó, eu peguei como exemplo aqui a gasolina, tá? A massa molar da gasolina, 114 gramas por mol. E eu peguei o metano, tá? Que é o principal componente do gás natural. O metano, ele tem 16 gramas por mol dele. Por isso que a gasolina é líquida e esse cara é um gás. Ambos são apolares. Tá? Hidrocarbonetos, no geral, são apolares, tá? Composto formado por carbono e hidrogênio. Então, esse cara é líquido porque ele tem maior massa do que esse. Então, caras da mesma interação, eu vou verificar isso. Quem pesa mais vai ter ponto de ebulição mais alto. Tá? Outra coisa importante. Compostos com ponte de hidrogênio, ele vai aumentar o ponto de ebulição de acordo com a natureza do elemento que está ligado ao hidrogênio. Então, por exemplo, com o flúor, a diferença de eletronegatividade do flúor por hidrogênio é maior. Então essa ligação vai ser mais forte do que a da água, que vai ser mais forte que a do nitrogênio. Entenderam? Então, com o flúor é mais forte, depois vem com a água, depois com o nitrogênio, que é a mais fraca das pontes de hidrogênio. Tá? Agora quando eu tenho, ó, ponte de hidrogênio com o mesmo elemento, tá? Então a quantidade de ponte de hidrogênio faz diferença. Isso explica o porquê que o etanol pesa 46 gramas por mol, tem ponte de hidrogênio, a água 18, e a água ferve com 100 graus e o etanol com 78. Então isso explica. O que acontece? A água tem duas pontes de hidrogênio, tá vendo aqui? O etanol só tem uma. Então, como ele tem duas pontes de hidrogênio, o ponto de ebulição dela vai ser mais alto do que do etanol, certo? Outra observação importante: compostos orgânicos polares só vai dissolver em água até 3 carbonos. Por exemplo, ó, o álcool. Se eu pegar o metanol, ele dissolve muito bem em água, o etanol dissolve muito bem em água, o propanol dissolve muito bem em água. Se eu pegar o butanol, já não dissolve mais em água. Tá? Isso explica porque, por exemplo, que o vinagre é um ácido carboxílico, tá? O ácido acético é um ácido carboxílico, está presente no vinagre. Esse cara, ele tem só 2 átomos de carbono, ele dissolve infinitamente em água. Quando eu pego uma gordura, por exemplo, é um ácido carboxílico também. Por que não dissolve? Passou de 4 átomos de carbono. Entenderam? Por quê? Essa parte apolar passa a predominar. Quando tem mais de 4 aqui. Ela passa a predominar, ele não consegue dissolver mais em água. Certo? Deu certo agora? Eu cancelei a nota de 77, tem que se tornar pra sua conta. Por quê? Ele pediu pra eu ter o coadjuntor. Eu achei que ia instalar na caixa de ligação, alguma coisa assim, mas ele vai instalar lá fora e eu peguei outro modelo mais barato. Isso é metade do preço. Ah, tá. Aí vai se Mas como? tornar esse dinheiro na sua conta. Ah, o cara devolve lá e estorna? Deu. Aí depois você vê se tornou. Não, beleza. Eu já não tinha guardado. Não, tranquilo. Eu tava resolvendo o negócio aqui. Criançada, ó. Compostos orgânicos com várias pontes de hidrogênio são muito solúveis em água, mesmo se a cadeia for grande. Igual aquele caso da glicerina que eu falei lá. Fica extremamente solúvel. Quer ver um exemplo legal disso? Se você pegar e comparar, pessoal, este composto aqui, tá? Isso aqui é a fórmula da vitamina D, tá?
aqui é a fórmula da vitamina D, essa aqui é a fórmula da vitamina C. Se você observar a vitamina D, você quase não perde ela na urina. Ela tem uma ponte de hidrogênio, mas só que tem até duas. Ela tem uma com nitrogênio, que é fraquinha, e essa aqui. Só que a parte apolar dele é gigante. Então esse negócio não consegue dissolver na água de jeito nenhum, tá? Ele não dissolve porque a parte apolar dele acaba predominando. Então a vitamina D, a vitamina B também acontece isso, tá? No geral você vê ela onde? Você vai ver ela misturado em margarinas, coisa gordurosa. Jamais em coisas aquosas, porque ele não dissolve em água. Então você perde ela muito pouco na urina, devido a essa situação. Já a vitamina C, você precisa de estar repondo ela diariamente. Ó, ela tem uma, duas, três, quatro pontos de hidrogênio. Então esse cara dissolve muito bem em água. Então você perde ela muito fácil na urina, então você tem que estar repondo diariamente essa vitamina C por causa disso. Tá certo? Ela dissolve muito bem em água. Compreenderam, pessoal? Ó, uma coisa que aparece nas questões do Enem, é muito comum nas questões do Enem, os caras colocarem substâncias igual essa aqui, ó, tá? Exemplo aí, tá? Coloca algumas substâncias e te pergunta qual que seria melhor para colocar em um, por exemplo, num filtro solar. Por exemplo, essa aqui não seria interessante para colocar no filtro solar. Por quê? Isso aqui sairia, dissolveria com o suor. Então, esse filtro solar não ia ficar na sua pele. Então, teria que ser uma substância que tem pouquíssima ponte de hidrogênio. Essa seria mais interessante para ser usada num filtro solar. Ele é gorduroso, ele não vai sair, por exemplo, com a água. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Aqui na primeira questão ele me diz assim, pessoal. Considere o texto abaixo. Nos icebergs, as moléculas polares da água associam-se por... Ó, água é ligado por ponte de hidrogênio, certo? Então, número 1, eu tenho o quê? Pontos de hidrogênio. Na número 2, ele fala, no gelo seco, as moléculas apolares do dióxido de carbono unem-se por dipolo induzido, tá? Ou Van der Waals, que eu chamo isso aqui, certo? Aí ele diz, consequentemente, a uma atmosfera de pressão, ou seja, a nível do mar, é possível prever que a mudança de estado de agregação do gelo ocorra a uma temperatura do que o gelo seco. É claro que superior ao do gelo seco. Por quê? A ponte de hidrogênio é mais forte do que o dipolo induzido. Tá? Então, o número 2 aqui, você vai colocar maior. Certo? Alternativa isso aqui é, né? Então, tem ponte de hidrogênio, Van der Waals e maior. Então, letra B. Ok? Na questão número 2, pessoal. Na questão 2, ele me diz assim: o gráfico a seguir foi construído com. Pera aí, só um minutinho, gente. Ô José Pedro, filho, não fica demorando não. Desculpa aí, moçada. Ó, o gráfico a seguir foi construído com dados dos compostos formados por hidrogênio e os elementos do grupo 16, ou seja, lá da família 6A da tabela periódica, tá? Que são lá os 7 porquinhos, só não tá o Polônio aqui, né? Tá os três aqui. Então, olhe bem, se você observar, observe que o composto P, aqui, o composto P, ele tem um ponto de ebulição, ou seja, ele ferve
a uma temperatura superior a todos os outros. Por quê? Quando eu coloco o hidrogênio ligado com o oxigênio, eu vou ter ponte de hidrogênio. Com esses outros, vão ficar polar, mas sem ponte de hidrogênio. Então, se você observar aqui, todos eles têm uma temperatura abaixo de zero. Ou seja, eles são todos gases. A temperatura ambiente, esses caras aí. Tá? Aí, se você observar, observe que o Q tem um ponto de ebulição mais baixo, depois o R aumenta um pouquinho e o S aumenta mais ainda um pouco. Isso acontece porque, ó, conforme vai descendo na tabela periódica, eles estão exatamente nessa ordem, ó. Eu tenho o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio, tá? Então, esses caras aqui, conforme vai descendo na tabela periódica, vai aumentando o número de camadas, então esses caras vão ficando com maior massa. Lembra que eu disse que caras, todos eles vão fazer de polo, tá? Esse faz ponto de hidrogênio, por isso essa diferença tão grande, tá? Embora ele mais leve, muito mais forte. A água ainda faz duas pontes ainda, por isso que ela tem esse ponto de ebulição alto. Esses caras aqui, conforme esse cara pesa mais que esse, por isso que, então, o Q refere-se a quem? Ao S. O R refere-se a quem? O segundo mais pesado, que é o selênio. E o S aqui está se referindo ao telúrio, que é o terceiro mais pesado. Tá certo? Então, vamos lá. Ele fala: com base neste gráfico são feitas as afirmações seguintes. Os pontos P, Q, R e S no gráfico corresponde aos compostos. O P não corresponde ao hidreto de telúrio. Ele vai corresponder a quem? A água. Tá? Então, este P aqui corresponde à água que faz ponte de hidrogênio. Tá bom? Aqui, ó. Então tá errado essa primeira, falsa. Na segunda, todos esses compostos são gases a temperatura ambiente, exceto a água, que é líquida. Verdade, todos estão abaixo de zero, tá vendo o ponto de ebulição? Então todos são gases a temperatura ambiente, com exceto a água que ferve com 100 graus. Quando a água ferve, as ligações covalentes rompem-se antes das intermoleculares. Não, a água quando vira vapor, ela continua sendo H2O. Então é rompido só as pontes de hidrogênio, tá? Que são a força que une uma molécula com a outra. Ela não deixa de ser água. Se eu tirar o hidrogênio do oxigênio, ela deixou de ser água. Então isso não ocorre quando a água vira um vapor. Basta resfriar que ela volta a ficar líquida de novo. Certo? Então, falso isso aqui. Então só a 2 é verdadeira. Tá? Então apenas a 2 é verdadeira. Na questão 3. Os hidretos covalentes geralmente encontram-se no estado gasoso. A temperatura ambiente, tais como a amônia, que tem ponte de hidrogênio, ó, hidrogênio ligando com N, só que é uma ponte de hidrogênio bem fraca. Aí ele coloca a arsina, que é o hidrogênio ligando com o arsênio, tá? Esse aqui é usado como um veneno aí. A fosfina, tá? Que é o fósforo ligando com o hidrogênio. Isso aqui incendeia quando entra em contato com o ar, esse negócio aqui. Isso aqui é formado quando eu tenho, por exemplo, quando está ocorrendo deteriorização de compostos orgânicos. Esse cara é formado. Então isso aí é assombração que negada vê em cemitério, em pântano, tá? Porque esse negócio, por exemplo, no cemitério, enterrou o cara lá na terra. Tá deteriorando a matéria orgânica do corpo do cara. Solta esse gás, a fosfina.
Quando ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele incendeia sozinho. E fica um foguinho vermelho. E ele é um gás que é um gás de baixa densidade. Ele é menos denso que o ar, então ele sobe. E fica aquela bola de fogo vermelho, o cara vê aquilo, é assombração que o nego vê em pântano, lugar onde está ocorrendo deteriorização de qualquer tipo de matéria orgânica, um cemitério, tá? Os caras é comum. Quem não assustaria, né? Você tá num cemitério à noite e vê uma bola de fogo lá. O cara vai correr dessa porcaria mesmo, né? Mas isso ocorre, isso é explicado pela ciência, tá? Não é assombração. O HCl, só que tem um detalhe, ó. Só esse tem ponto de hidrogênio. Isso aqui é polar, tá? Por quê? Esses caras são todos da família 5A da tabela periódica. Então ele tem 5 elétrons, esse tem 5 elétrons, esse tem 5, esse tem 5, tá? Pode ver que ele faz 3 ligações. Isso quer dizer que faltava 3 para chegar em 8, então ele tem 5 elétrons, então ele sobra um par de elétrons. Se sobra par de elétron em cima, são todos polares. Só que esse tem ponto de hidrogênio, esse de polo permanente, este de polo permanente. Este cara é polar, só dois ligantes diferentes. Ele é polar, tá? E este cara aqui, ó, se tem dois hidrogênios nele, porque ele tem 6 elétrons então, tá? Falta 2 para chegar em 8, não é isso? Então ele tem 6 elétrons. Então ele sobra dois pares de elétrons, mas só que ele não tem ponto de hidrogênio. Então, ó, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente. Esse faz ponto de hidrogênio. Aí ele pergunta: desses hidretos, o que possui maior temperatura de ebulição é largamente utilizado na refrigeração industrial, especialmente nas indústrias frigoríficas. De acordo com o texto, o hidreto utilizado na refrigeração industrial é quem? É o único cara que tem ponto de hidrogênio. Este cara aqui, ó. É o gás amônio, o gás amoníaco, tá? A amônia, ela é utilizada em refrigeração industrial, tá? Então, eu tenho a amônia, alternativa E de eta trem fácil, né, moçada? Agora aqui, só exercício da mesma coisa, tá? Ó, questão 1. Para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados no para-brisa do veículo, formando uma película que repele a água. Nesse tratamento, ocorre uma transformação na superfície do vidro, a qual pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. Então, observe aqui, pessoal. O vidro, ele tem ponte de hidrogênio, tá vendo aqui? Por isso que o vidro retém água. Quando eu misturo este composto aqui, tá? Quando eu misturo esse composto aqui, passo esse composto aqui no vidro, eu tiro esses hidrogênios e ligo isso aqui no lugar dos hidrogênios aqui, ó. Esse silício, ó, o H sai com esse Cl e este cara liga aqui no local, ó, virando isso. Ele fica sem as pontes de hidrogênio. Ele passa a ficar apolar, o vidro. Como ele fica apolar, a água bate e escorre. E ela não gruda no vidro. Os caras usam isso muito em edifícios, tá? Prédios. Aqueles prédios enormes, não vai ficar ninguém lá lavando a janela todo dia daquele trem. Então os caras usam isso bastante, tá? Aí ele me pergunta aqui, das alternativas apresentadas, a que apresenta o melhor material a ser aplicado ao vidro de forma a evitar o acúmulo de água é. Então vamos pensar bem, tem que ser um cara que não tem ponte de hidrogênio, não tem OH, não tem NH2, tá? Não tem o flúor ligando a hidrogênio.
seria o cara mais interessante para fazer isso. Ó, se você olhar para esse cara, ele tem aqui ponte de hidrogênio, não seria interessante? Esse cara também tem ponte de hidrogênio, não seria interessante? Ó, CHOH, quer dizer que eu tenho 5 CH, tá? Repetindo, com OH em cima. Esse cara seria um cara violentamente cheio de ponte de hidrogênio. Tem 5 OH. Ia reter água com força esse negócio. Este cara aqui, ó, o que é esse C dupla? Isso aqui é C dupla O OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico ele se liga com a água também. Não seria interessante? Se você olhar para esse cara, ele não tem nenhuma ponte de hidrogênio, tá vendo? Tá? Nenhumazinha. Como ele não tem nenhuma ponte de hidrogênio, esse cara seria legal para passar no vidro, que ele funcionaria igual a este cara aqui, tá? Então, letra E. Ó, aqui na 2, ele fala assim: um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduo de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em 3 grupos, conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes. Olhe bem, pessoal. Esse primeiro polímero, você pode observar que ele tem uma quantidade enorme de OH em volta. Isso quer dizer que esse cara faz ponte de hidrogênio, esse cara ligaria muito fácil com a água, esse cara aqui. Esse cara, fácil, seria removido por água. Porque ele tem várias pontes de hidrogênio, então ele se ligaria muito bem com a água. Tá? Este cara aqui, observe que ele não tem nenhuma ponte de hidrogênio. Então esse cara teria uma característica muito apolar. Então eu precisaria de um solvente apolar para tirar esse cara. Tipo gasolina, hexano. Qualquer hidrocarboneto funcionaria bem aqui. Este cara aqui, cheio dos OH também. Esse cara dissolveria muito bem em água. Então, ó, tanto o 1 quanto o 3, água seria o melhor solvente. O 2 tem que ser um solvente apolar. Então ele me diz: para remover os resíduos de polímeros das peças, o funcionário dispunha apenas de solvente, água e o hexano. O hexano é um hidrocarboneto com 6 átomos de carbono. Tá? Ótimo solvente orgânico. Ótimo solvente apolar. Então, para remover o polímero 2, eu vou usar o hexano. Para o 1 e para o 3, eu vou usar a água. Aí ele diz: o funcionário analisou as formas estruturais dos 3 polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada um dos polímeros e o solvente mais adequado para utilizá-lo. A alternativa que representa corretamente essa correspondência é, então, por exemplo, para o polímero 1, água. Esse é apolar, então eu vou usar o hexano, tá? Este cara é polar também, cheio dos OH, né? Esses dois cheios do OH, dissolve muito bem em água. Então, alternativa A, certo? Vamos lá. Essa é a nossa última de hoje, já libero vocês. Ó, no processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtido uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Esta massa tem um potencial para ser utilizado como fertilizante para o solo e como complemento em ração de animais, devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos. Diferentes do óleo da mamona, para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário
um processo de descontaminação. Então eu preciso tirar essas substâncias tóxicas do meio para isso ser usado como ração animal. Aí ele me diz: a característica presente na substância tóxica e alergênica que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona é o que? Se ele não dissolve no óleo, o óleo é apolar. Quer dizer que ele é uma substância polar. Por exemplo, o que é lipofilia? Lipofilia é aquele cara, por exemplo, que quer ligar com gordura. Lipo, gordura. Hidro, água. Por que esse cara não mistura com o óleo? Porque ela é hidrofílica, tá? Ela mistura com a água. Isso aqui não tem nada a ver, ó. Cromatografia é um método de separação. Hipocromia também é um teste, é um tipo de teste que você faz em laboratório. Hiperpolarização também é o que tem num sabão, não é o caso. Se ele tivesse hiperpolarização, o sabão é hiperpolar. Ele tem uma ponta polar e uma ponta apolar, por isso que ele liga com o óleo e com a água. Tá? No caso aqui, é por causa da. Ele não mistura com o óleo, porque ela é hidrofílica. Então, como que eu tiro esses produtos tóxicos do meio? Só lavar com água. Eu lavo essa torta de mamona muito bem com água, ela vai sair todos os compostos tóxicos porque eles dissolvem muito bem em água. Então, você vai marcar aqui a letra B, certo? Ó, isso aqui é a mesma coisa, mas vamos deixar para a próxima aula, aqui o negócio da gasolina que eu estava comentando. Ó. É a mesma coisa, são só exercícios. Então, esse módulo 12, nós vamos falar nele na próxima aula, perfeito? E moçada, é isso, tá? Eu vou gravar essa aula lá no Professos, vou jogar aula lá no Professos para vocês, tá? E por hoje é isso aí, moçada. Até mais, um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Falou? Só me confirma, faltou só a Carol, né? É isso? É só ela, né? Então beleza, pessoal. Então valeu, um abração, até semana que vem, tá? Tchau, tchau.